O livro de Gênesis capítulo 1, relata a história da criação do mundo por Deus. No início havia apenas trevas e águas, mas Deus disse, haja luz, e a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou-a das trevas, criando o dia e a noite. Nos dias seguintes, Deus criou o firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo, criou a terra seca e a vegetação, o sol, a lua e as estrelas, os peixes do mar e as aves dos céus, e os animais terrestres. Por fim, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, abençoou-os e deu-lhes o mandato de serem fecundos, multiplicarem-se, encherem a terra e subjugarem-na, tendo domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus viu que tudo que criara era muito bom e descansou no sétimo dia, santificando-o como um dia de descanso. O livro de Gênesis capítulo 2, apresenta uma perspectiva mais detalhada da criação do homem e da mulher e da relação deles com Deus e com a natureza. No início do capítulo, descreve-se como Deus terminou a sua obra de criação e descansou no sétimo dia. Em seguida, a narrativa enfoca na criação do homem, que foi formado do pó da terra e recebeu o sopro da vida diretamente de Deus. Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem nele, dando-lhe a responsabilidade de cultivar e cuidar do jardim. Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho e por isso, criou a mulher a partir de uma costela do homem. O homem e a mulher foram criados para se complementarem e se tornarem uma só carne. A narrativa também apresenta a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, localizadas no meio do jardim. Deus ordenou que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento, sob pena de morrer. Por fim, o capítulo 2 descreve a relação harmoniosa entre o homem, a mulher e a natureza, antes da entrada do pecado no mundo. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha, e viviam em perfeita comunhão com Deus e com a natureza. O livro de Gênesis capítulo 3 relata a queda da humanidade, o pecado original e suas consequências para o homem e para a mulher. No início do capítulo, é descrito como a serpente enganou a mulher, Eva, fazendo-a questionar a palavra de Deus e incentivando-a a comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva comeu do fruto e deu também a seu marido, Adão, que também comeu. Após comerem do fruto, seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Sentiram vergonha e medo de Deus, esconderam-se e se cobriram com folhas. Quando Deus os chamou, eles se reconheceram culpados e tentaram justificar seus atos. Deus amaldiçoou a serpente, a mulher e o homem, e pronunciou a primeira profecia messiânica, que dizia que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Deus expulsou o homem e a mulher do jardim do Éden, para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em sua condição pecaminosa. A narrativa também apresenta as consequências do pecado original para o homem e para a mulher, como o trabalho árduo, a dor do parto e a submissão da mulher ao homem. No final do capítulo, Adão e Eva tiveram filhos e começou a história da humanidade fora do Éden, com todos os seres humanos nascendo em estado de pecado e distanciados da comunhão perfeita com Deus. O livro de Gênesis capítulo 4 relata a história de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, e suas consequências. No início do capítulo, é descrito como Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus. Abel ofereceu a Deus as primícias do seu rebanho, enquanto Caim ofereceu do fruto da terra. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não o de Caim, o que levou Caim a ficar com inveja e matar seu irmão Abel. Deus confrontou Caim pelo seu pecado e o amaldiçoou, fazendo vagar pela terra como um fugitivo. Caim temeu pela sua vida e pediu a Deus para poupá-lo. Então Deus colocou uma marca em Caim para que ninguém o matasse. Caim saiu da presença de Deus e construiu uma cidade, dando origem à civilização humana. A narrativa também apresenta os descendentes de Caim, como Lameque, que se gabava de ter matado um homem e afirmava que seria vingado 7 vezes se alguém o matasse. Por outro lado, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, e a narrativa encerra com a descrição da linhagem de Sete, que preservou a adoração a Deus e deu origem a Noé, o homem que construiria a arca para sobreviver ao dilúvio.
O livro de Gênesis capítulo 5 apresenta a genealogia dos descendentes de Adão até Noé, enfatizando a longevidade dos patriarcas e sua relação com Deus. O capítulo começa com a lista dos filhos de Adão e sua descendência até Noé, com a indicação de suas idades e o tempo que viveram. Todos os patriarcas viveram muitos anos, alguns chegando a ultrapassar a marca de 900 anos, como é o caso de Matusalém. Além da longevidade, a narrativa destaca que todos eles andaram com Deus e tiveram filhos e filhas. Essa expressão significa que eles mantiveram uma relação de fé e obediência a Deus, e que ensinaram a seus filhos o mesmo caminho. Entre os descendentes de Adão mencionados nessa genealogia, destaca-se Enoque, que não morreu, mas foi arrebatado por Deus. Isso sugere que Enoque teve uma vida especialmente fiel e agradável a Deus, e foi poupado da morte física. A genealogia conclui com o nascimento de Noé, que viria a ser um homem justo e íntegro, escolhido por Deus para construir a arca que salvaria a humanidade do dilúvio. A narrativa demonstra assim que Deus estava cuidando de sua criação e preparando o caminho para a redenção que viria através de Noé e seus descendentes. O livro de Gênesis capítulo 6 inicia a narrativa do dilúvio, relatando a corrupção e a violência que se espalharam pela humanidade naquela época. No início do capítulo é descrito como os filhos de Deus, possivelmente anjos caídos, se uniram às filhas dos homens, gerando os gigantes na terra. A interpretação desse trecho é controversa, mas sugere uma mistura entre seres espirituais e humanos, que resultou em uma geração de homens violentos e desobedientes a Deus. Deus decidiu destruir a humanidade com um dilúvio, poupando apenas Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas, que encontraram graça diante de Deus por causa de sua retidão e obediência. Deus deu instruções detalhadas a Noé para a construção da arca, que deveria ter um tamanho específico e ser revestida com betume para evitar a infiltração de água. O capítulo também enfatiza a paciência de Deus, que esperou por muitos anos enquanto Noé construía a arca e anunciava a vinda do dilúvio, mas a humanidade não se arrependeu de seus maus caminhos. Deus deu um prazo de 120 anos para a construção da arca e o arrependimento das pessoas, mas elas não se converteram. A narrativa termina com a entrada de Noé e sua família na arca, juntamente com animais de todas as espécies, que foram trazidos para sobreviver ao dilúvio e repovoar a terra após a inundação. Deus fechou a porta da arca e começou a enviar a chuva, marcando o início do julgamento divino sobre a humanidade. O livro de Gênesis, capítulo 7, continua a narrativa do dilúvio, descrevendo como Deus cumpriu sua promessa de destruir a terra com água e como Noé e sua família sobreviveram ao dilúvio na arca. Deus ordenou a Noé que entrasse na arca juntamente com sua família e animais de todas as espécies, 7 pares dos animais puros e 1 par dos impuros. Depois que todos entraram na arca, Deus fechou a porta e começou a enviar a chuva que durou 40 dias e 40 noites. As águas aumentaram rapidamente, cobrindo toda a terra e elevando a arca acima das montanhas. A narrativa enfatiza a magnitude do dilúvio e a força da água, que varreu tudo sobre a terra e destruiu todas as criaturas vivas, exceto as que estavam na arca. Após 150 dias, as águas começaram a diminuir e a arca pousou sobre as montanhas de Ararat. Noé então soltou um corvo e uma pomba para verificar se a terra estava seca. Depois de várias tentativas, a pomba finalmente retornou com um ramo de oliveira em seu bico, indicando que a terra havia secado. Finalmente, após 1 ano e 10 dias, Noé e sua família deixaram a arca juntamente com os animais e ofereceram sacrifícios a Deus como um sinal de gratidão e adoração. Deus prometeu nunca mais destruir a terra com o dilúvio e estabeleceu um sinal da aliança com Noé e seus descendentes, representado pelo arco-íris no céu.